Evangelho, sábado da 22ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 22ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 6º capítulo do Evangelho de São Lucas. Estamos no primeiro relato do 6º capítulo. E acabamos de ouvir São Lucas que nos conta o episódio em que os fariseus, mais uma vez interlocutores de Jesus, se aproximam do Senhor e questionam a respeito da atitude de seus discípulos. Bom, é bem verdade que ao longo dessa semana, essa é a terceira vez que nos deparamos com uma situação parecida. A primeira começou no domingo a respeito da purificação, do tema da purificação ritual, praticada pelos fariseus, ensinadas pela tradição farisaica da época, em desdobramento à lei de Moisés. E falávamos a respeito da grande distorção que aconteceu a respeito dos ritos de purificação. Deus havia pedido na lei de Moisés que fosse feita a purificação interior, ou seja, a purificação do coração. Explicou ele mesmo como lhe era agradável que o homem procedesse para ter um coração puro, e depois a coisa andou como andou e se perdeu completamente, invertendo-se inclusive a prioridade. E a pureza interior acabou passando a algo secundário, escondido, que poderia até mesmo não estar presente, desde que a pureza exterior fosse bem vista, fosse explícita aos olhos daqueles que estavam observando o praticante. Da mesma forma, o tema do jejum veio à tona no dia de ontem e da preparação para a vinda do Messias, segundo o que a lei de Moisés havia ensinado. Naquele momento, o jejum acabava sendo o abster-se de uma coisa ou de outra, o abster-se para não tomar aquele ou aquele outro alimento por essa ou por aquela outra razão. E não mais estava ligado a essa preparação interior pela espera do esposo, pela espera do Messias que estava por vir. Hoje Lucas nos propõe outro diálogo entre os fariseus e Jesus. Não que Lucas esteja querendo evidenciar que eles são chatos, estão sempre ali no pé de Jesus perguntando coisa por coisa. Lucas aproveita dessas ocasiões para nos trazer o que, Padre? A novidade do Evangelho. Para nos apresentar o novo ensinamento trazido pelo Senhor, que leva a lei à sua plenitude, a plenitude do amor. Lembra que o Senhor não veio abolir a lei, Ele veio levá-la à perfeição, levar à plenitude. Então, o ensinamento evangélico, para poder levar à perfeição a lei deixada pelo Senhor ao seu povo, que é uma figura, uma imagem daquilo que é o ensinamento evangélico, um pré-anúncio daquilo que será o ensinamento de nosso Senhor, a doutrina de nosso Senhor, precisa antes ser recuperada. E essas passagens no diálogo com os fariseus são os momentos em que o Senhor, através da instrução
do evangelista recupera aquilo que se perdeu. Também sobre o dia santo de sábado. Honrar o dia sagrado do Senhor, como prevê a lei de Moisés, tinha se tornado, na verdade, uma prescrição de 39 trabalhos proibidos a serem cumpridos. Então, como honrar o dia consagrado pelo Senhor significa amar o seu Senhor de todo o coração e devotar aquele dia como dia de intimidade com Ele. O dia que o Senhor escolheu para si. O descanso, como vamos ver já no texto de Santo Agostinho, não significa que Deus se cansou e precisou agora recuperar suas forças. Mas Ele escolheu aquele dia ali para o dia do seu repouso, para o dia da sua intimidade. É o dia reservado para estar com o meu Senhor. E não o dia das proibições, mas acaba se tornando assim. E o repouso foi entendido como um conjunto de proibições sobre os atos a serem praticados, o que significa dizer que a vontade e o exercício da atividade do homem em favor de si mesmo passa a estar ao centro, e não mais a sua preocupação de dar àquele dia a sua solenidade e o seu grau máximo de reverência por um pedido que o Senhor fez, dia para honrá-lo. Honrá-lo entrando na sua intimidade, escolhendo sua palavra e permanecendo intimamente ligado a Ele naquele dia. Então, um dia especial para a memória da sua palavra, o dia especial para recordar suas promessas, o dia especial para que o coração pense e não se afaste em nenhum momento daquilo que são os ensinamentos desse bom Deus. Então, de um dia chamado por Deus a ser vivido assim, passou a ser um dia onde se cumpriam 39 proibições e que, na verdade, as proibições elas estavam ligadas a uma restrição para que o homem conseguisse continuar fazendo as suas coisas sem cair, digamos, publicamente em um erro que pudesse levá-lo a ser acusado por alguém. Vocês percebem como é que a coisa se degenerou? Pois bem, Jesus ensina que o descanso do sábado, ele não é quebrado, nem desrespeitado quando se serve a Deus e ao próximo na prática da caridade. Como já tivemos a oportunidade de meditar no Evangelho de São Mateus, com as bem-aventuranças, com o ensinamento do Senhor, no longo Sermão da Montanha, o Evangelho nos introduz esse caminho de perfeição, o caminho das beatitudes, o caminho da santidade. E se demonstra, como o Senhor mesmo nos diz, no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e buscar nessa entrega de amor o serviço e o cuidado pelos nossos irmãos e irmãs. De maneira que tudo o que façamos para a maior glória do nome de Deus e para vivermos em comunhão com nossos irmãos e irmãs. Eis aqui aquilo que agrada ao Senhor. E nosso Senhor dá como exemplo, diante da sua afirmação, o texto diz, alguns fariseus disseram, por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Bom, permitido por quem? Né? Então, Jesus e seus discípulos corriam em alguma das 39 proibições. Provavelmente aquela relacionada ao trabalho na coleta dos grãos, o trabalho de seara, que deveria ser um dos trabalhos suspensos pelas 39 proibições. E Jesus respondeu-lhes, não leistes o que fez Davi? Tomou os pães da propiciação, comeu-os e deu-os aos seus companheiros que estavam famintos? Então aqui nós estamos vendo Jesus tomar como exemplo sobre essa verdade que acabamos de dizer. Qual, Padre?
Jesus ensina que o descanso no sábado não é quebrado nem desrespeitado quando se serve a Deus e ao próximo, na prática da caridade. Jesus chama a atenção para o exemplo de Moisés, que, tendo misericórdia de seus companheiros famintos, age naquele dia tomando para si os pães que eram reservados ao cuidado dos sacerdotes, porque era uma oferta no templo, e o entrega a seus companheiros para saciar a fome dos famintos. Olha que imagem bonita, meus irmãos, porque o Senhor disse que todo aquele que dá de comer a quem tem fome, todo aquele que assiste os que estão desamparados, cumpre um ato de caridade em favor dele, pois o próprio Senhor escolhe estar ali, na parábola do rei. Foi a mim que servistes, foi a mim que cuidastes, não a um outro. Eu estava ali, junto com ele. Então, eis que no dia do Senhor, segundo a tradição mosaica, Davi cumpre um ato de misericórdia em favor de seus companheiros famintos. E o Senhor usa isso como exemplo para dizer: Davi não feriu o sábado ao fazer assim. Ele não ofendeu a Deus, pelo contrário, ele honrou aquilo que disse meu pai. Fantástico, né? Porque vai crescendo agora. Os sacerdotes no templo tinham a concessão de poder tomar o pão no dia de sábado. E essa concessão era em favor do rito de sacrifício que eles ofereciam pela expiação do pecado do povo. Aos sacerdotes era consentido esse privilégio, de maneira que eles pudessem, no sábado, permanecer sempre próximos ao Senhor no cumprimento das tarefas do templo. Então, a concessão dada aos sacerdotes também era em favor de uma obra de misericórdia, que era oferecer no templo os sacrifícios em louvor a Deus e, obviamente, o sacrifício máximo, que era a oferta do sacrifício pascal em memória pela reconciliação de todo o povo. Então, para que se cumprisse uma obra de misericórdia em favor da necessidade espiritual do povo, aos sacerdotes era consentido não obrigar-se a evitar de tomar o pão naquele dia. Em outras palavras, eles poderiam fazer o que os outros, de certa forma, não era permitido. O terceiro exemplo que aparece para nós hoje é referido a si próprio. O próprio Senhor se apresenta como Senhor do sábado. Depois de falar de Davi e dos sacerdotes, e disse-lhes ainda: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E sendo Senhor do sábado, ele vem para cumprir uma obra de misericórdia através dos seus milagres e ensinamentos, através da sua autoridade sob o poder das trevas, através de cada uma de suas obras de misericórdia, o Senhor cumpre então o que é agradável aos olhos do Pai. Todo dia, guarda isso no teu coração, meu irmão, é dia para cumprirmos atos de misericórdia e de amor pelos nossos irmãos e irmãs. Perdoar não é para amanhã, é para hoje. Socorrer os nossos irmãos e irmãs em suas necessidades não é para amanhã, é para hoje. Não deixa passar a ocasião de fazer o bem a cada um de seus irmãos e irmãs. Especialmente para nós cristãos, o domingo, dia reservado para o Senhor. Por que para nós é o domingo, Padre, e não mais o sábado? Porque é o dia, o primeiro da semana em que Cristo ressuscitou. Então, passa a ser o dia do Senhor, o domingo, o dia em que foi feita nova todas as coisas. Ou como então
podem, como dizem os padres da igreja, o 8º dia da semana. Como assim o 8º dia? Ué, mas a semana não tem 7 dias? Vai de domingo a sábado? Sim, muito bem. E Cristo ressuscitou num domingo. Então, se Deus tudo criou em 7 dias, fez nova toda a criação pelo sacrifício redentor de seu Filho, num domingo. E essa imagem tão bonita como o dia em que o Senhor fez nova todas as coisas. Em 7 dias Ele criou todas as coisas e um dia libertou todas elas da morte eterna pela ressurreição de seu Filho. Então, o 8º dia da criação, aquele dia que, bendito, o dia da ressurreição do Senhor, que entra e completa a obra da criação, não porque ela fosse imperfeita, mas porque lhe restitui toda a beleza com a qual Deus a pensou e a desejou. O 8º dia. Belíssimo, né? Por isso, muitos batisterios são ortogonais, na tradição dos primeiros séculos, para marcar exatamente esse ciclo e para dar ênfase ao domingo como dia do Senhor, essa imagem do 8º dia. Então, nós cristãos celebramos o domingo como dia do Senhor, em memória à ressurreição de nosso Senhor e para enfatizar a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia especial de praticarmos a caridade, sim. O domingo não é só o dia do nosso descanso em família. É o dia para renovarmos todos os dons da misericórdia de Deus em nossa casa. O domingo é o dia especial para a gente não brigar, mas não para calar a boca e evitar a confusão, mas não brigar porque esse dia começa com o sacrifício redentor do Senhor, começa com a celebração da Santa Missa, onde vamos diante do altar do Senhor e, antes de colocarmos a nossa oferta sobre o altar, vai até o teu irmão e te reconcilias com ele. E se ele pecou contra ti, ou se pecaste contra ele, peça e ofereça o teu perdão. O domingo não pode. Ele nos recorda todos os demais dias da semana, e especialmente o domingo não pode. Nele o sol se pôr sobre o nosso ressentimento. É um dia especial para oferecermos ao outro o que de Deus recebemos. Se recebemos das mãos do Senhor o tesouro da Santa Eucaristia, seja você Eucaristia pelo teu irmão, seja você oferta de ação de graças pelo seu irmão, seja você pão partido para a vida do teu irmão. Como Cristo se reparte na Santa Eucaristia e se entrega por cada um de nós, domingo é o dia especial em que vivemos essa entrega. Cada vez mais na nossa sociedade, o domingo se torna o dia da nossa exuberância pessoal, para fazermos aquilo que queremos, para irmos onde nos convém, para descansarmos do jeito que seja o mais agradável a cada um de nós, ou seja, cada vez menos pensamos em Deus no domingo e cada vez mais pensamos em nós mesmos no domingo, seguindo um caminho muito parecido com aquele que levou à degeneração da lei e da tradição de Israel, quase sendo proibido, né? Hoje, se a gente olha também os nossos domingos na sociedade atual, tem as suas proibições. É proibido acordar muito cedo, quando na verdade o acordar cedo pode ser uma ocasião de descanso. Bendito seja Deus, para eu estar mais repousado, para viver bem aquele dia. Mas muitas vezes o não acordar cedo é para me recuperar da folia que foi o sábado, e às vezes tão desregrada e tão desordenada, que o domingo acaba sendo o dia para me recuperar, para continuar o trabalho na segunda-feira. Então acaba sendo o dia da manutenção, né? Fechado para manutenção, fechado para balanço, porque o sábado foi, olha, de virar mesmo a cabeça. E aquele dia que deveria ser um dia consagrado a Deus se torna quase que um dia
para evitar ir no médico em casa, de alguma forma tentar fazer passar aquela dor de cabeça e aquele mal-estar que ficou dos exageros do sábado. Então, por essas e outras razões, a gente vai vendo o quanto o domingo se volta cada vez mais para a nossa exuberância individual e se perde tanto do significado da vida comum, daquilo que estamos falando hoje. E como é importante, e como é bom ouvirmos essa palavra do Senhor hoje, que nos chama para tomarmos posse, mas tomarmos bem, tomarmos de maneira digna, posse outra vez, daquilo que Deus nos entregou para que seja a nossa intimidade. Como fico feliz de saber que muitos que nos escutam vão com a família no domingo à Santa Missa e procuram em casa cultivar no domingo a alegria de praticar aquilo que durante a semana estão recolhendo através das meditações e dos atos da vida espiritual que está sendo cada vez mais amadurecida. E o domingo se torna o grande dia da partilha, porque o domingo nos entrega uma graça, meus irmãos. A nossa semana de trabalho é uma folia. E a gente consegue parar em casa juntos, pelo menos no domingo. Porque às vezes na sexta e no sábado a garotada sai com os amigos. E depois, ou então vão, normalmente a gente costuma marcar atividades entre a quinta-feira à noite, né, e o sábado à noite. E no domingo está todo mundo em casa. Graças a Deus, na nossa tradição difusa em todo o Brasil, o domingo é um dia para ficar em casa. É um dia que a gente tem ainda como dia para dividir com a família. E a grande pergunta é, e o que nós vamos dividir em família? Muito bem. Durante uma semana inteira, estamos praticando e pensando as coisas de Deus como temos ensinado tanto durante esses 2 últimos anos. De maneira que no domingo podemos ter a alegria de dividir entre nós aquilo que nos animou durante o trabalho da semana, durante as conversas com a família e os familiares no decorrer da semana, aquilo que no íntimo do nosso coração praticamos e conversamos com Deus, e agora chegamos no domingo com um coração mais renovado na esperança. Chegamos no domingo com um coração mais consolado, ainda mais depois da Santa Missa. Chegamos no domingo com um coração mais leve em relação ao peso de nossos problemas. Chegamos no domingo com uma história para contar, ou melhor, para testemunhar no nosso jeito de ser, de um Deus que por nós foi e é consolação, abrigo e amigo. Então, ali no domingo, quando estamos em família, se vivemos a semana assim, temos um sorriso mais fácil no rosto. Temos a alegria de ouvir com mais carinho. Temos gosto por perguntar e gosto por contar também a nossa história. Sentimos menos medo um dos outros, porque aprendemos a pensar mais um no outro e pensar com amor durante a semana. Temos o gosto por dividir as coisas, até as mais banais, como sentar. Isso é engraçado, hein? Nosso povo brasileiro, geralmente, o lugar mais amplo da casa que a gente tem cuidado de fazer é a cozinha, né? O povo gosta de se reunir na cozinha, ou então ali em volta do fogão. E pode parecer uma coisa banal, mas às vezes ir ajudar a mãe na cozinha a preparar o almoço, pode ser a hora da gente trocar um carinho, trocar uma conversa. Ou então, quando a família se reúne no domingo, quase sempre senta todo mundo perto da cozinha, porque assim, aqueles que estão na cozinha podem participar da conversa. Ou se tem o famoso churrasco de domingo, todo mundo fica perto do churrasqueiro que está lá acendendo fogo, né? Está lá dando duro dele, depois preparando a carne e arrumando todas as coisas. Mas enquanto ele está lá lambuzado de pó de carvão, na cozinha, as mulheres estão terminando de preparar as últimas coisas, né?
Então tem sempre arroz, tem sempre maionese, tem sempre um pãozinho com alho que está sendo preparado e está todo mundo ali integrado e conversando, né? E dessa forma a gente pode dividir tantas alegrias, porque o coração está bem. O coração está bem. Se o meu coração não estiver bem, o domingo não vai ser bom. E como é que a gente cultiva esse bem-estar do coração? Só tirando o excesso de gordura da carne? Claro que não. A gente cultiva o bem-estar desse coração dando a ele o que realmente pode levá-lo a viver em paz, que é o que vem de Deus. E dessa forma, o domingo se torna o dia da celebração dessa paz em família, o dia da celebração desse encontro em que juntos honramos a Deus pela forma como nos amamos. Veja como eles se amam. Esse era o primeiro testemunho dos apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, da comunidade cristã. Os cristãos eram aqueles que se amavam. Então, todo o serviço empreendido por amor a Deus e em favor do próximo é agradável aos olhos do Pai. Jesus quer a misericórdia e a vida. E que nesse sábado, primeiro sábado do mês, meditarmos sobre isso nos leve a confiar ao coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria cada um dos nossos empenhos familiares, cada uma das nossas iniciativas, de maneira que o dia de hoje seja um dia para consagrarmos à Santíssima Mãe de Deus todas as boas disposições e intenções pelo bem de nossa família e de nossa casa. E porque a Virgem Santíssima é aquela que nos conduz à prática perfeita do amor a Deus e do amor ao próximo. E a ela confiamos a nossa vida e a nossa família para que nos conduza sempre à perfeição, como seu Filho nos pediu, que cheguemos à perfeição da santidade, né? Entendam, perfeição sempre proposta como caminho da santidade, sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito, e que se faça pelas mãos benditas de nossa Santíssima Mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.